Pois é, e a CCJ da Câmara fez porcaria, é isso? Vamos lá. Fez sim, Reinaldo. A CCJ aprovou hoje a admissibilidade da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O placar foi de 44 votos a favor e só 18 contrários. O próximo passo é a criação de uma comissão especial que vai analisar essa matéria. Depois do colegiado, o texto vai seguir para plenário, caso seja aprovado. O relatório é do deputado federal Coronel Assis e rejeitou a parte da PEC original, que foi apresentada pelo ex-deputado federal Gonzaga Patriota, que propunha a antecipação da maioridade civil para 16 anos, isso é, a obrigatoriedade do voto nessa faixa etária e a redução da idade mínima para disputar cargos públicos. O texto foi apensado a outras duas PECs, a 8 de 2026, que propunha a responsabilização penal de adolescentes em casos especiais, como crimes hediondos e de extrema crueldade, e a 9 de 2026, que visava a responsabilizar adolescentes de 12 a 16 anos com crimes graves, como homicídios e delitos cometidos com violência ou grave ameaça. Ah, podiam começar a responsabilizar os fetos já. Não? Olha a mãe, o pai, já vê a que classe social pertence, vê os antecedentes, vê o ambiente, projeta numa coisa de inteligência artificial e já começa, a criança nasce presa. Que tal? Hein? Que a proposta do Flávio é 14, nem é 16. Né? Bom, é inconstitucional, não sei se o Supremo assim considerará, porque se trata. A maioridade penal tem a ver com garantias individuais. Né? E o inciso 4, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição diz que essas garantias não podem ser alteradas nem por PEC. Então, nem por proposta de emenda à Constituição. Vamos ver, o plenário, a Câmara aprova. Né? Não sei se passaria no Senado, mas é possível que sim. Não sei se o Supremo atravessaria a rua, mas acredito que sim. Né? Acredito que sim. Você chegou a assistir um filme, Minority Report, que é uma sociedade distópica em que o Estado ele tem tal controle dos cidadãos que ele pune as pessoas antes delas cometerem o crime, porque eles têm mecanismos para entender quando estão dadas as pré-condições para que as pessoas cometessem os crimes. Né? Então, eles conseguem calcular a intenção. Né? Essa gente vive nesse mundo. Né? Pornográfico, inacreditável que gente que defende vagabundo golpista, golpista, canalha, sacripanta, safado, que odeia a democracia, né? Resolva que tem de prender criança, porque não se diz aí onde é que essas crianças ficariam, ou esses adolescentes. Vão ficar nos mesmos presídios dos adultos? Existem presídios para essa faixa etária no Brasil? Eles antes seriam construídos ou antes se jogariam as crianças lá? Isso numa realidade que nós temos mais de 600 mil presos. Enfim, é um absurdo que de resto nem garante segurança para ninguém. A única coisa que vai garantir é que Comando Vermelho e PCC então vão recrutar na cabeça deles, seriam terroristas, né? Além de tudo, não é isso, Rafael? Recrutar terroristas de 16 anos. Essa é a extrema-direita, por isso que ela é abjeta. É por isso que, se não existisse, não deveria ser inventada. Né? E, claro, isso tem apelo popular, isso passa. Porque quando tem um menor que comete um crime, isso vira notícia e não sei o que e tal. E eu não estou entre aqueles que acham, bom, então fica como está. Se cometer crime quando faz 18 anos, tem que necessariamente ser solto. Eu não acho que tem que ser necessariamente solto, porque eu acho que precisa melhorar as condições em que esses menores ficam em instituições próprias para isso. As condições têm de ser outras e acho que é preciso que se faça uma avaliação.
Há casos de psicopatia em que a pessoa não pode ficar mesmo solta. Se pode melhorar isso, se pode discutir isso. Agora, em regra, diminuir a maioridade penal para 16 não resolve absolutamente nada. Sem contar que isso não tem ciência nenhuma do ponto de vista dos números, do nada. Os crimes realmente graves cometidos por essa faixa etária são pequenos, né? Nós temos é que resolver outras questões muito mais sérias antes disso, né? E aí sim, a superlotação dos presídios que alimenta as facções. Estas sim são muito graves, né? Essa sim é muito grave, essa superlotação, né? Mas não, partem para cima das crianças, né? Literalmente. Porque tem a certeza de que, bom, não vai ser criança branca e rica que vai pagar esse preço, né? A gente sabe quem paga. A gente sabe quem paga. São aqueles que hoje nós temos mais de metade dos presos em situação irregular, e parte considerável dessa metade de presos em situação irregular são jovens pretos e pobres, né? É assim que é. Ah, mas até preto pobre apoia a ideia. Apoia a ideia porque acha que, enfim, sempre que alguém falar vamos punir criminosos, isso tem um apelo, né? A gente sabe disso. É uma vergonha. O governo já falou que a orientação que se vote contra. Não, eu não acho que não se deva nem discutir a questão. Eu acho que se deve sim sentar para conversar a respeito e não fazer esse troço que é só feito na boca da urna por questão eleitoral. O Reino Unido não tem idade mínima para reter criminosos, mas são presídios distintos, instituições distintas, se vê a gravidade do crime, as condições, inclusive psíquicas, de quem cometeu, né? Tem o caso clássico lá de 2 que ficaram detidos porque prenderam um garoto de 2 anos na linha do trem, eram meninos de 10, 11 anos. Ficaram retidos, tiveram um destino trágico depois, quando saíram. Mas por quê? Não, é muito grave e eles não têm condições de ficar soltos. Eu acho que se tem de avaliar isso. O tal do Champinha, procurem, até hoje, ele está numa instituição pública, não está em convívio social. Então, pode-se melhorar a avaliação disso, né? Não desse modo.